5 anos dentro de uma casa que carregava o seu sobrenome e não conhecia a sua voz. 5 anos vendo outra mulher presidir a mesa que era sua, receber os convidados que eram seus, dormir a uma parede de distância do homem com quem Matilde Kronstedt casara aos 18 anos sem que ninguém lhe pedisse opinião. Ela sobrevivia. Mas sobreviver e existir são coisas muito diferentes. E foi preciso que o Duque de Tammerfors atravessasse um salão imperial para que ela descobrisse a diferença. O que ele guardara por 5 anos, ninguém imaginava. E quando ela soube, não havia mais volta. Inscreva-se no canal Diários da Nobreza, ative o sininho para não perder nenhuma história e fique até o fim. A caixa não era pesada, era apenas humilhante. Matilde a carregava com os 2 braços contra o peito, atravessando o corredor principal de Stenvik, enquanto o lacaio à sua frente abria portas sem olhar para ela. Dentro da caixa havia cartas do pai, 2 livros e um frasco de tinta que sobrou do tempo em que ainda escrevia, pertences de um quarto pequeno, de uma mulher que aprendera a ocupar pouco espaço. A sala de estar principal ficava ao fundo. Ela a escutara primeiro. As vozes, o farfalhar de tecido, o som de móveis sendo arrastados com aquela liberdade de quem nunca duvidou de ter esse direito. Griselda Nylund estava reformulando a decoração. Matilde ficou parada diante da porta entreaberta por apenas um momento. Viu a mulher de pé no centro da sala, indicando com os dedos onde o sofá deveria ir. Não havia urgência naquele gesto. Havia posse. Ela seguiu em frente sem entrar. Essa era a habilidade que 5 anos lhe ensinaram. Continuar andando. Tinha 18 anos quando casara com o conde Einar Stjernhjelm. Não foi uma escolha. Foi uma solução. O pai endividado, 3 filhas para casar, e o conde com 51 anos, uma fortuna consolidada e uma amante que não podia apresentar em sociedade. Eles se encontraram num salão de Helsingfors. O cumprimento fora formal, sem calor, como se assinasse um documento. Ela respondera com a educação que a mãe passara anos ensinando a ela. 2 meses depois, estavam casados. Ela se lembrara do vestido com mais clareza do que do noivo. Veludo creme com bordados no corpete, pesado demais para os próprios ombros. A cerimônia fora discreta, como o conde preferia. Sem excesso, sem sentimento. Os primeiros meses foram de uma frieza educada. O conde era pontual, previsível e absolutamente desinteressado dela como mulher, como pessoa, como qualquer coisa além de um nome útil num contrato social. Matilde ocupava os aposentos da ala norte, os mais frios no inverno, e compreendera cedo que aquele era o perímetro que lhe cabia. Havia uma ordem doméstica já estabelecida antes da chegada dela, e ela sentia isso em cada detalhe, nos menus que não lhe consultavam, nas visitas que não lhe avisavam, nas decisões que chegavam até ela, já tomadas. A compreensão veio 5 meses depois, quando Griselda Nylund chegara com 3 baús e o ar de quem voltava para casa. Não houve disfarce. Não houve explicação. Amante do conde, instalara-se no quarto principal da ala leste, a uma parede do quarto dele, e passara a presidir a mansão com uma segurança que tornava qualquer protesto de Matilde ridículo antes mesmo de ser pronunciado. A sociedade de Helsingfors soubera logo. Ninguém dissera nada, e Matilde aprendera a viver nesse silêncio como se fosse o único ar disponível. Naquela tarde de inverno, ela depositou a caixa nos aposentos do norte e ficou um momento olhando pela janela para o céu pesado sobre o Báltico. Então, Ingrid entrou. Ingrid Hakala servia a família Kronstedt desde antes de Matilde nascer. Seguira a moça até Stenvik com a consciência silenciosa de que talvez um dia precisasse ajudá-la a sair de lá. Era discreta, leal, e guardava tudo o que via com memória precisa.
O conde quer a senhora no jantar, disse ela, pausando antes de acrescentar. Griselda Nylund presidirá a mesa. Matilde não respondeu. Havia uma diferença entre ser surpreendida e ser ferida, e ela cruzara essa fronteira havia muito tempo. No jantar, a mesa estava posta para 6 pessoas. 2 conselheiros do condado, suas esposas, o conde à cabeceira e Griselda ao lado dele, no lugar que por protocolo pertencia à condessa. Matilde foi conduzida a uma cadeira lateral. Nenhum dos presentes comentou. Todos notaram. Foi durante a sobremesa que o conde anunciou. A procissão de inverno do governador-geral ocorreria em breve. Era o evento de abertura da temporada social de Helsingfors. A nobreza se reunia no palácio do governador-geral, em ordem de precedência, desfilando por um salão de mármore branco, à luz de centenas de velas, antes de se dispersar para recepções e jantares. A posição de cada pessoa naquela procissão era observada e comentada por toda a cidade. O conde informou, sem levantar os olhos do cálice, que escoltaria sua acompanhante naquela noite. Matilde poderia comparecer entre as damas da segunda fila. Um dos conselheiros tossiu. As esposas olharam para os próprios pratos. Matilde ficou olhando para o marido por um momento. 5 anos de respostas engolidas atravessaram-na naquele segundo. Ela disse que entendera com a voz firme de sempre, mas não entendera. Decidira. A noite da procissão chegou com o frio específico de Helsingfors, em plena estação, aquele que entrava pelos vãos das janelas e ficava instalado nos salões de pedra por mais que as lareiras trabalhassem. O palácio do governador-geral estava iluminado de alto a baixo. Carruagens enfileiravam-se na rua larga diante da entrada, depositando casacos de veludo e uniformes bordados, enquanto os lacaios mal acompanhavam o ritmo. Matilde chegou sozinha. Usava um vestido de seda cor de pêssego com detalhes em dourado pálido, os cabelos castanho-dourados presos num arranjo simples. Era uma escolha deliberada. Não havia nada naquela aparência que gritasse. Mas havia algo que sustentava. Ela foi conduzida ao grupo das damas, sem escolta, e ficou perto de uma das colunas laterais enquanto a procissão começava a se organizar. Dali conseguia ver o conde entrando pelo corredor principal com Griselda ao braço, conversando com os convidados sem a menor preocupação com o que os outros pensavam. Foi então que sentiu. Não foi um som, não foi um gesto. Foi a mudança de atenção no salão, aquele deslocamento sutil que acontece quando alguém entra e o ambiente percebe antes das pessoas. Gustaf Allander, duque de Tammerfors, atravessou as portas do palácio. Tinha 36 anos, ombros largos num uniforme de gala azul cobalto com dragonas douradas, o cabelo louro escuro penteado para trás com rigor. Havia algo nele diferente da maioria dos homens naquele salão. Ele não olhava para a multidão buscando atenção. Olhava procurando algo específico e parou quando viu Matilde. Ela não o conhecia. Não imediatamente. Havia uma memória distante de quando tinha 18 anos, de um rosto num salão cheio de gente durante o próprio casamento, alguém que olhara para a procissão nupcial com uma expressão que ela não conseguira decifrar. Não havia tempo para decifrar nada naquele dia. Agora, 5 anos depois, aquele homem atravessava o salão do palácio diretamente em direção a ela. Matilde ficou parada, não por timidez, por legítima surpresa. Ele chegou até onde ela estava e curvou-se levemente com a formalidade exata do protocolo. Condessa Stjernhjelm. A voz era baixa, direta, sem o floreio afetado que a maioria dos nobres usava em eventos como aquele. Vossa Excelência, respondeu ela. Ele não prolongou a saudação. Olhou brevemente para o grupo de damas sem escolta ao redor dela, depois para o conde na outra extremidade do salão, e quando voltou os olhos para Matilde, havia ali uma determinação que não pedia permissão.
A procissão está para começar. Permitirá que a acompanhe? O salão inteiro pareceu prender a respiração. O Duque de Tammerfors não escoltava damas em eventos públicos. Era um fato conhecido. Ele comparecia, cumpria seus deveres institucionais e partia. Raramente ficava além do necessário, e agora estava estendendo o braço para a esposa do conde Sternhjelm, a mulher que o próprio marido havia posto na fila da sem-escolta. Matilde sabia o que aquilo significava. Sabia que cada par de olhos no salão estava neles naquele momento. Sabia que o conde, em algum ponto atrás dela, já notara. Ela colocou a mão no braço dele. A procissão avançou pelo salão de mármore entre duas fileiras de velas altas. A posição deles era inequívoca. Ela não estava na segunda fila. Estava ao lado do Duque de Tammerfors, com toda a precedência que esse lugar carregava. Griselda Nylund ficou 3 pares atrás. "O senhor não me conhece", disse Matilde em voz baixa enquanto andavam. "Conheço", respondeu ele, com a mesma naturalidade com que se comenta o tempo. Ela aguardou. Estava presente no seu casamento, 5 anos atrás. Matilde não respondeu imediatamente. Processou aquilo enquanto o salão desfilava ao redor deles, as velas, os uniformes, o murmúrio disfarçado de conversas. "Não me lembro do senhor", disse ela por fim, com honestidade direta. "Eu sei." Havia algo desconcertante na forma como ele disse aquilo, sem mágoa, sem acusação, como quem enuncia um fato que aceitara faz tempo. Matilde olhou para ele de lado. Ele olhava para frente com a postura correta da procissão, mas havia nas linhas do rosto dele uma tensão contida que ela notou. Passara 5 anos aprendendo a ler o que as pessoas escondem. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela. Ele esperou um momento antes de responder. Porque já deveria ter feito antes. A procissão chegou ao fim do corredor. Os pares se dispersaram. Gustav conduziu-a até um ponto de relativa quietude, perto de uma das janelas altas, e se voltou para ela. "Estará no baile do governador-geral no próximo mês?" perguntou. "Estarei onde o conde determinar." Ele franziu levemente a testa com uma atenção concentrada. "Sim", disse ele. "Por enquanto." Matilde não soube o que fazer com aquelas 2 palavras. Havia nelas algo que ela não pedira e que de alguma forma não queria devolver. Ela voltou para Stenvik naquela noite com a cabeça em ordem e o coração um pouco menos quieto do que deveria estar. O conde estava esperando no vestíbulo. Ficou em silêncio enquanto ela tirava o casaco. Havia um cálice de vinho na mão dele, meio vazio, e o semblante de quem passara as últimas horas organizando o que diria. "Você foi escoltada por Allander." Ele me ofereceu o braço. Recusar teria sido uma ofensa pública. Você não devia ter aceitado. Matilde ficou parada, olhando para ele. 5 anos de respostas engolidas passaram por ela naquele segundo. "Não vou pedir desculpas por ter sido tratada com cortesia." O conde deu um passo em direção a ela. A voz baixou, ficou mais fria. "Você vai me obedecer." "Sou sua esposa", disse ela. "Não sua propriedade." O silêncio que se seguiu foi do tipo que antecede algo. Matilde conhecia esse silêncio. Conhecia-o como se conhece uma tempestade pelo cheiro do ar antes da chuva. A mão dele se moveu. Desta vez ela não fechou os olhos. A manhã seguinte chegou com o peso de sempre. Ingrid entrou nos aposentos do norte sem bater, da forma que fazia quando sabia que encontraria algo que precisava de seus cuidados antes de qualquer outra coisa. Viu Matilde sentada na cadeira junto à janela, os cabelos ainda soltos, a mão espalmada sobre a maçã do rosto. Não disse nada. Buscou um pano úmido, uma tigela com água fria e o frasco de camomila que guardava para essas ocasiões. Matilde deixou que ela cuidasse. Era o acordo tácito entre as duas. Ingrid não perguntava, Matilde não precisava explicar. Havia dignidade nessa troca,
mesmo quando o mundo lá fora não oferecia nenhuma. A Marquesa Lindqvist mandou o bilhete, disse Ingrid por fim, torcendo o pano. A reunião do comitê de assistência é esta semana. Matilde ficou olhando para o jardim coberto de neve lá fora. O comitê de assistência às famílias dos marinheiros era a única obrigação social que o conde nunca contestara. Era caridoso, discreto e não envolvia bailes. Ela frequentava há 3 anos. Era, na prática, a única hora da semana em que respirava sem calcular. Direi que estarei lá. Ingrid dobrou o pano com cuidado. O senhor conde saiu cedo, com a senhora Nilund. Era uma informação dada de forma neutra, e, no entanto, continha tudo. Matilde se levantou. Ela compareceria à reunião do comitê. Usaria o vestido de lã azul real com o colarinho de renda. Prenderia os cabelos com firmeza e chegaria pontualmente, como sempre. O hematoma estava coberto. A postura intacta. Nenhuma dessas coisas era coragem, era treinamento. A sede do comitê ficava num sobrado de tijolos vermelhos perto do porto, um lugar que cheirava a cera de vela e madeira velha, e que Matilde considerava, secretamente, o endereço mais honesto de Helsingfors. As damas que frequentavam a reunião não estavam ali para serem vistas. Estavam ali para trabalhar, e havia nessa diferença um alívio que ela nunca conseguira nomear direito. Ela chegou, ocupou o lugar de sempre perto da janela lateral e começou a revisar as listas de famílias assistidas quando escutou a porta se abrir. Gustav Alander entrou sem o uniforme de gala. Usava um sobretudo escuro e simples, o cabelo levemente despenteado pelo vento lá fora. Ele parecia menor, sem o contexto dos salões imperiais. No sentido mais preciso, parecia real. A Marquesa Lindqvist adiantou-se para recebê-lo, mal disfarçando a euforia de quem não esperava uma visita tão ilustre. Vossa Excelência, que honra! O senhor conhece todas as nossas colaboradoras? A maioria, disse ele. E então encontrou os olhos de Matilde pela segunda vez em poucos dias, com a mesma diretividade de antes, sem desvio, sem desculpa. Ela voltou os olhos para a lista nas mãos. A reunião seguiu seu ritmo habitual. Matilde escutou, contribuiu com 2 comentários práticos sobre a distribuição de lenha para as famílias do Porto Sul, e não olhou para Gustav mais do que o necessário. Ele ficou do lado oposto da sala durante quase toda a reunião, falando com o secretário do comitê sobre uma doação de fundos. Quase toda. Quando as outras damas se dispersaram para o chá, ele se aproximou da janela onde ela ainda estava sentada. Você sempre fica perto das saídas, disse ele. Matilde não levantou os olhos imediatamente. É uma questão de hábito. Hábitos revelam mais do que confissões. Ela o olhou então. Havia algo nele que a irritava com precisão. A forma como ele dizia as coisas sem ornamento, sem a camada de polidez social que tornava as conversas seguras e vazias. Era como falar com alguém que decidira, em algum ponto da vida, parar de desperdiçar palavras. O senhor veio ao comitê para me observar ou para fazer uma doação? Perguntou ela. As 2 coisas não se excluem. Uma delas é mais nobre do que a outra. Ele considerou isso. A doação está feita. O restante do meu tempo é meu. Matilde devolveu os olhos à lista, mas a concentração já não estava lá. O senhor deveria ser mais cuidadoso, disse ela mais baixo. Meu marido não gostou da procissão. Eu sei. E isso não o preocupa? O que me preocupa, disse Gustav, é aquilo que ele fará quando não houver testemunhas. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável. Era do tipo que acontece quando 2 pessoas chegam ao mesmo ponto ao mesmo tempo e nenhuma das 2 sabe bem o que fazer com essa coincidência. Matilde dobrou a lista com cuidado. Há coisas que o senhor não pode mudar. Ainda não, respondeu ele.
Ela não perguntou o que aquilo significava. Tinha medo da resposta. As semanas seguintes foram de uma tensão nova, diferente da que Matilde conhecia. A tensão antiga era feia, o silêncio de Stenvik, os passos do conde no corredor, a espera pelo próximo gesto calculado de Griselda. Essa era outra coisa. Era a tensão de notar a presença de alguém num salão antes de vê-lo, de escutar uma voz entre outras vozes e saber de qual era, sem precisar procurar. Gustav aparecia. Não sempre, não de forma ostensiva, mas com uma regularidade que Matilde foi mapeando sem querer. O mesmo sarau na casa dos Lindqvist, a mesma conferência do conselho que ela frequentara acompanhando o conde, a mesma missa dominical na catedral onde a família Stjernhielm tinha banco cativo. Cada vez ele encontrava uma forma de chegar perto o suficiente para dizer alguma coisa, raramente muito. Às vezes apenas uma frase, às vezes menos, mas sempre havia algo. Numa tarde de recepção na casa de uma viscondessa, enquanto os outros se ocupavam de um quarteto de cordas que ninguém estava de fato escutando, ele ficou a seu lado por alguns minutos e perguntou se ela ainda escrevia. Matilde o encarou. Como sabe que eu escrevia? Havia tinta nos dedos no seu casamento. Ela ficou quieta por um momento. Não havia resposta imediata para alguém que notara os dedos dela, num dia em que ela mal notara os próprios. Parei, disse ela por fim. Por quê? Porque o conde achou inconveniente. Gustav não disse nada, mas havia nele, naquele silêncio, uma qualidade que Matilde começava a identificar. Ele não consolava, não minimizava. Escutava com uma atenção que era, por si só, uma forma de levar a sério. Foi numa noite de recepção no Clube dos Comerciantes que tudo ficou mais complicado. A carruagem de Matilde não veio. Ingrid ficara em Stenvik com uma indisposição, e o cocheiro que deveria buscá-la simplesmente não apareceu. Ela esperou 20 minutos na entrada do clube, enquanto os outros convidados partiam um a um, até que o porteiro começou a apagar as lanternas externas, constrangido com a situação. Posso levá-la? Gustav estava parado ao lado de sua carruagem particular, o sobretudo abotoado contra o frio. Havia uma naturalidade no gesto, como se a oferta fosse óbvia, como se o restante fosse apenas protocolo a cumprir. Matilde olhou para a rua vazia. O frio de Helsingfors, naquela hora, era do tipo que penetra no tecido e fica. Ela poderia chamar um cocheiro avulso. Poderia esperar mais, poderia fazer várias coisas que não envolvessem entrar na carruagem fechada do Duque de Tammerfors. Entrou na carruagem. O interior era aquecido por um braseiro pequeno, encaixado no assoalho, e havia ali um silêncio diferente do silêncio dos salões. Sem plateia, sem etiqueta funcionando como parede. Apenas o tranco lento das rodas sobre o paralelepípedo e o frio lá fora pressionando os vidros. Matilde ficou olhando para a janela. Você está bem? Perguntou Gustav. Era uma pergunta simples, daquelas que as pessoas fazem sem esperar resposta verdadeira. Mas havia algo na forma como ele a fez, direta, sem o recuo polido que tornava a pergunta decorativa, que a apanhou sem defesa. Ela não respondeu imediatamente, e então, sem que nenhuma decisão consciente a precedesse, disse: Não. Não estou. As palavras saíram pequenas, mas saíram inteiras. Gustav não se moveu, não buscou as palavras certas, nem tentou oferecer conforto com pressa. Ficou quieto, da forma que apenas pessoas muito seguras conseguem ficar, deixando o silêncio ser o que era. Matilde continuou olhando para a janela. Passei 5 anos fingindo que estava. Fica mais fácil com o tempo, mas fica também mais vazio. Ele tirou a luva da mão direita com movimentos lentos. Então estendeu a mão, com a palma voltada para cima, sem dizer nada. Matilde olhou para aquela mão por alguns segundos.
Era um gesto sem disfarce, sem artifício, sem a linguagem codificada que a sociedade usava para dizer coisas sem dizê-las. Era apenas: estou aqui. Ela colocou a mão sobre a dele. O calor foi imediato. Ela não esperara por isso, pela temperatura real de outra pessoa, depois de tanto tempo vivendo dentro de um frio que não era só do inverno finlandês. Ficaram assim enquanto a carruagem avançava. Sem palavras, o braseiro crepitava baixinho. As luzes de Helsingfors passavam pelos vidros em manchas laranja e amarelas. Foi Matilde quem virou o rosto para ele primeiro. Ele estava olhando para ela com aquela atenção que ela aprendera a identificar nas últimas semanas. Total, sem pressa, sem outro lugar onde quisesse estar. E havia ali, naquela proximidade que o espaço fechado impunha, algo que não era possível ignorar, e que nenhum dos dois tinha vocabulário para chamar pelo nome certo, sem que soasse maior do que o momento comportava. Ele se inclinou levemente. Ela não recuou. O beijo foi breve e quieto, da forma que são as coisas que custaram muito tempo para acontecer. Sem urgência, sem excesso, apenas o ponto de chegada de algo que vinha sendo construído em silêncio há mais tempo do que qualquer um dos dois admitiria em voz alta. Quando se afastaram, nenhum dos dois falou. A carruagem parou. Pelas vidraças, Stenvik estava iluminada. A janela da sala principal acesa, a silhueta do conde visível atrás do vidro, esperando. Gustav ficou parado, olhando para a mansão com uma expressão que Matilde não conseguiu ler completamente. Havia nela algo além da preocupação habitual, uma determinação nova, mais firme, como de alguém que acaba de tomar uma decisão que não vai rever. "Amanhã recebo o meu advogado", disse ele. A voz estava baixa, mas inteiramente calma. Há coisas que precisam ser aceleradas. Matilde desceu da carruagem sem perguntar o que eram essas coisas. Sabia que, se perguntasse, ele responderia, e que a resposta mudaria alguma coisa que ela ainda não estava certa de querer mudar tão depressa. Mas enquanto atravessava o jardim gelado em direção à porta de Stenvik, ela notou que o frio do lado de fora parecia menor do que antes. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, um mensageiro chegou à residência de Gustav Falander com um envelope. Era de Harry Mäkinen, seu advogado de confiança, com uma linha escrita de próprio punho. O conde Stjernhielm reuniu-se com o doutor Arvid Brandt. Brandt é conhecido nos tribunais locais por uma especialidade: assinar declarações de inaptidão mental a pedido de familiares. A consulta durou 40 minutos. Gustav leu o bilhete 2 vezes. Depois o dobrou com cuidado e ficou sentado à escrivaninha por um longo momento, olhando para a chama da vela. O conde não queria apenas afastar Matilde da sociedade. Queria apagá-la, e ele tinha, agora, exatamente a informação de que precisava para impedir isso. Ingrid disse tudo em poucas frases, da forma que usava quando as notícias não comportavam rodeios. O Dr. Arvid Brandt recebera o conde Stjernhielm no consultório particular. 2 criados que ainda serviam em Stenvik escutaram o suficiente para entender o que estava sendo tramado. Havia uma petição sendo redigida para o tribunal local. Declaração de comportamento errático e inaptidão para gerir a própria pessoa. Baseada em 2 depoimentos comprados e na assinatura de Brandt, que tinha reputação construída exatamente para esse fim. Se a petição fosse aceita, Matilde perderia qualquer direito civil. Não poderia assinar documentos, gerir bens, sair da cidade sem autorização ou contestar nada. Seria legalmente uma pessoa sob tutela do marido. Era, na prática, uma prisão com endereço fixo. Matilde ficou sentada na cadeira junto à janela depois que Ingrid terminou. O jardim coberto de neve lá fora estava quieto. O céu tinha aquela cor branca fechada que precedia as tempestades no inverno de Helsingfors.
Há quanto tempo o senhor está tramando isso? Perguntou ela, mais para o jardim do que para Ingrid. Os preparativos começaram há pelo menos 2 semanas, disse Ingrid, logo depois da procissão. Matilde fechou os olhos por um momento. Abriu. O frio do quarto era familiar, conhecido. Ela passara 5 anos aprendendo a se mover dentro dele sem que parecesse que a afetava. Mas desta vez, afetava. Ela se levantou. Mande bilhete a Tammerfors House, disse com a voz inteiramente firme. O Duque precisa saber. Ingrid já estava em movimento antes de ela terminar a frase. Gustav recebeu o bilhete naquela mesma manhã, mas já convocara Harry McKinnon. O advogado chegou com uma pasta e uma expressão que não prometia coisas fáceis, mas prometia coisas possíveis, que era o que Gustav precisava escutar. McKinnon conhecia o sistema do tribunal local como quem passa anos estudando as rachaduras de um edifício antigo. Sabia onde as petições podiam ser contestadas, quais procedimentos podiam ser invocados, quanto tempo levaria cada etapa. O problema era que tempo era o que não havia. Brandt assina rápido quando está bem pago, disse o advogado. Precisamos de algo que invalide o depoimento dele antes que a petição entre no registro. Há criados demitidos pelo conde nos últimos 5 anos, disse Gustav. Pelo menos 3 que eu saiba. Localize-os. Quero depoimentos formais sobre o que presenciaram em Steinvik, McKinnon anotou. E a senhora Stjernhjelm? Gustav ficou quieto por um momento. Ela precisará sair daquela casa antes que a petição seja protocolada. Depois disso, qualquer movimento dela precisará de autorização. O advogado fechou a pasta. Há um prazo, Vossa Excelência. Eu sei. Do outro lado da cidade, Matilde estava tendo uma conversa diferente. Ela encontrara o conde no escritório de Steinvik antes do jantar, ao contrário do que costumava fazer. Ela nunca entrava no escritório sem ser chamada. Havia uma razão para isso, que pesava nos ombros dela como coisa familiar. Mas ela abriu a porta e entrou. O conde estava sentado à escrivaninha. Levantou os olhos, sem esconder o desagrado de ser surpreendido. Matilde ficou de pé no centro do cômodo. Sei o que o senhor está planejando. Ele não respondeu imediatamente. Fechou o livro de contas devagar, como quem não tem pressa porque já sabe como a conversa vai terminar. Você escuta criados demais, disse ele por fim. Não assinarei nada. O conde a olhou. Havia nele uma calma diferente da calma habitual. Não a indiferença com que costumava tratá-la, mas a tranquilidade de quem segura as cartas e sabe disso. Você não precisa assinar, disse ele. O tribunal não exige a assinatura da parte interessada. Matilde sentiu o chão sob os pés, sólido, frio, presente. Concentrou-se nisso. O senhor fará isso por causa do Duque de Tammerfors? Farei isso porque você se esqueceu do seu lugar. E a voz do conde subiu ligeiramente, a primeira rachadura na calma. 5 anos eu a mantive, vesti, permiti que circulasse em sociedade. E você me envergonhou publicamente. O senhor me relegou entre as damas sem escolta, na presença de toda a nobreza de Helsingfors, porque é o que você é. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio da submissão, era o silêncio de alguém que acabou de ouvir a última coisa que precisava ouvir para ter certeza de uma decisão. Não sou, disse Matilde, e saiu. A Assembleia Anual do Conselho de Comércio Imperial da Finlândia ocorria no Palácio do Senado, no coração de Helsingfors. Era um evento de presença obrigatória para qualquer título nobiliárquico com assento no Conselho. O conde Stjernhjelm comparecia havia 15 anos sem falta, pontualmente, com o uniforme do cargo impecável e uma reputação que ele considerava sólida demais para ser tocada. Naquela tarde, o salão principal estava cheio. Matilde chegara com o marido, como o protocolo exigia.
Ocupar o lugar designado entre as esposas dos conselheiros e ficara quieta, observando. Gustav Falander chegou mais tarde. Cumprimentou o governador-geral com a brevidade habitual e passou a maior parte da primeira hora em conversa discreta com dois homens que Matilde não conhecia. Comerciantes, pelo corte das roupas, não nobres. Havia algo na postura dos três que a mantinha atenta. Nada visível, nada que pudesse ser nomeado. Mas diferente de uma conversa de salão. Foi perto do intervalo que Gustav se aproximou do governador-geral novamente. Desta vez, entregou-lhe um envelope. O governador abriu, leu, releu. Matilde viu a expressão dele mudar. Não de surpresa, mas de gravidade. Ele chamou 2 assessores. Os 3 trocaram palavras baixas. Um dos assessores saiu pelo corredor lateral com o envelope na mão. Do outro lado do salão, o conde Stjernhjelm parou de conversar. Ele notara os assessores, o envelope. Notara depois que Gustav Falander olhava diretamente para ele, sem desviar, com a calma de quem chegara na hora certa. O conde ficou pálido. Não houve cena. Não houve confronto em voz alta. Apenas aquela troca de olhares no centro de um salão cheio de pessoas, que durou talvez 5 segundos e disse tudo o que precisava ser dito. O envelope nas mãos do governador continha apenas um requerimento oficial para auditar as contas de Stenvik. Mas, ao ver Gustav escoltado pelos 2 comerciantes que o haviam ajudado nos desvios, o conde percebeu a armadilha. Gustav sabia. E Einar Stjernhjelm precisava silenciar a própria esposa antes que o cerco se fechasse. Einar Stjernhjelm pegou o chapéu e saiu do salão antes do intervalo. Matilde observou tudo isso de onde estava, sem mover um músculo. Foi Gustav quem veio até ela, alguns minutos depois. Ela estava junto a uma das colunas do fundo, afastada do centro do salão. Ele parou ao seu lado, sem dizer nada, imediatamente. Foi o suficiente? Perguntou ela baixo. Por hoje, sim. Ele hesitou. Mäkinen está redigindo a contestação neste momento. Os depoimentos dos criados estão sendo registrados. Mas precisamos ser rápidos, antes que o conde consiga a assinatura de um magistrado. Matilde assentiu devagar. Havia alívio nisso, mas o alívio estava debaixo de outra coisa. O peso de 5 anos chegando de uma vez, agora que a estrutura que o sustentava começava a desmoronar. Venha, disse Gustav. Não precisa ficar aqui. Havia uma antessala atrás do corredor lateral. Uma sala pequena de espera, com 2 poltronas e uma lareira acesa, usada pelos assessores do governador entre as sessões. Estava vazia naquele momento. Eles entraram. A porta ficou entreaberta, o suficiente para manter o decoro e o suficiente para que o barulho do salão ficasse do lado de fora. Gustav ficou de pé perto da lareira. Matilde ficou onde estava, no centro do pequeno cômodo, ainda com a postura da mulher que passara a tarde inteira controlando cada expressão. E então, simplesmente a postura saiu. Não foi um colapso. Não foram lágrimas. Foi apenas o momento em que ela parou de segurar e os ombros desceram 1 centímetro. E aquele centímetro disse tudo. Gustav atravessou o cômodo, tomou as mãos dela entre as suas, da mesma forma que fizera na carruagem, mas desta vez ficou parado ali, olhando para as mãos dela primeiro. Havia uma pequena cicatriz no dorso da mão esquerda dela. Ele passara os olhos por ela antes, nunca perguntara. Passou o polegar sobre ela, devagar. Preciso que você saiba de algo, disse ele. A voz estava baixa, mas direta, sem o recuo que protegia as pessoas de dizer coisas que não têm volta. Matilde esperou. Eu estava presente no seu casamento porque era convidado do seu pai. Negócio de terras, nada mais. Ele pausou. Mas vi você entrar naquele salão. Vi o que estava no seu rosto naquele momento, e não era o que deveria estar no rosto de uma noiva. Matilde não disse nada.
Fui embora naquele dia com algo que não soube nomear durante muito tempo. Gustav levantou os olhos para ela. Depois nomeei e ficou pior. Ela tentou dizer alguma coisa e não conseguiu imediatamente. 5 anos, disse ele. Soube que não podia chegar perto enquanto você estava lá dentro. Qualquer gesto meu te colocaria em risco. O conde é calculista, não impulsivo. Ele esperaria o momento mais conveniente para usar qualquer coisa contra você. Uma pausa. Então fiquei no lugar onde conseguia fazer algo sem que ele soubesse que era eu. Matilde ficou olhando para ele. Ela respirou fundo. Havia muitas coisas que ela poderia dizer, que ele deveria ter falado antes, que 5 anos eram muito tempo, que havia noites em Stenvik em que ela acreditara, de fato, que havia algo de errado com ela, que a tornava descartável, invisível, digna apenas do silêncio que o marido lhe destinava. Disse isso, com aquela voz direta que usava quando não havia mais nada a perder ao ser honesta. Durante 5 anos, acreditei que havia algo de errado comigo, não com ele, comigo. É isso que acontece quando alguém trata você como se não existisse por tempo suficiente. Você começa a concordar. Gustav ficou muito quieto. Não havia nada de errado com você, disse ele. Eu sei agora. Ele trouxe a mão dela até os lábios. Não foi galanteria social, o gesto decorativo dos bailes. Foi um gesto de quem precisa confirmar que algo é real pelo tato, porque os olhos já não são suficientes. Matilde ficou olhando para ele. Depois deu um passo, fechando o que restava de distância, e o beijou. Era diferente do beijo da carruagem. Aquele fora o ponto de chegada de algo que construíra devagar. Este era a abertura de outra coisa, mais profunda, feita de tudo que os dois acabavam de dizer em voz alta pela primeira vez. Ele a segurou pelos braços com cuidado, como se soubesse que ela precisava tanto de firmeza quanto de gentileza, e eram coisas que raramente vinham juntas. Quando se afastaram, havia silêncio. O bom tipo. Saia de Stenvik, disse Gustav. Esta semana. Para onde? Há uma residência na cidade que Mäkinen pode arrendar em 24 horas. Você ficará lá enquanto os processos avançam. Ingrid também. Matilde assentiu. Havia naquele plano uma lógica que ela já não precisava resistir. Ela voltou para Stenvik naquela noite com a cabeça cheia e o coração, pela primeira vez em muito tempo, num lugar que não era o fundo do peito. Ingrid estava esperando na porta do norte com um casaco ainda no braço, o que significava que chegara há pouco. A expressão dela disse o que as palavras ainda não disseram. Vieram 2 homens, disse Ingrid, baixo. Oficiais imperiais. Deixaram um documento. Matilde tomou o envelope. Abriu. Era uma ordem de custódia temporária, enquanto a petição de inaptidão era avaliada pelo tribunal. A linguagem era burocrática, precisa, fria. Determinava que a condessa Stjernholm permanecesse no endereço de Stenvik até nova decisão judicial. Saídas para eventos sociais necessitavam de autorização prévia assinada pelo cônjuge responsável. O conde não esperara a assembleia terminar. Saíra mais cedo justamente para isso. Matilde dobrou o documento com cuidado. Ficou olhando para ele por um momento. Ela decidira partir em menos de uma semana. Agora, talvez não tivesse essa semana. Ingrid não dormiu naquela noite. Matilde a encontrou sentada à mesa da cozinha dos fundos de Stenvik antes do amanhecer, com um casaco por cima da roupa de dormir e um caderno aberto na frente. Dentro do caderno havia nomes, datas e frases curtas em letra miúda e exata. Anos de memória treinada como defesa. "O que é isso?" perguntou Matilde. "O que eu vi?" respondeu Ingrid. "E o que os outros viram também." Ela explicou com calma. Contatara, nos últimos meses, 4 criados que o conde demitira ao longo dos anos. Pessoas que viram coisas dentro de Stenvik que nunca foram perguntadas sobre elas, porque ninguém com autoridade perguntara.
Havia uma cozinheira que presenciara a primeira vez que o conde levantara a mão contra Matilde. Um lacaio que carregara as malas de Griselda para o quarto principal no dia em que ela chegara. Uma camareira que escutara o conde instruindo o Dr. Brandt sobre quais palavras usar na declaração. 3 deles assinaram depoimentos. O quarto estava disposto a falar pessoalmente. Matilde ficou olhando para o caderno por um longo momento. Quando você fez tudo isso? Fui fazendo, disse Ingrid, enquanto esperava que fosse necessário. Havia ali uma lealdade tão silenciosa e tão absoluta que Matilde precisou olhar para outro lado por um momento. Depois, voltou os olhos para a mulher à sua frente. Leve isso ao governador-geral antes que o tribunal abra. Ingrid já estava de pé. Naquela mesma madrugada, do outro lado da cidade, Gustav Allander estava acordado na escrivaninha, com Harry Mackinnon à sua frente e 2 comerciantes sentados nas poltronas da sala de trabalho. Os comerciantes eram homens práticos, sem título e sem paciência para rodeios. Ambos assinaram o que precisava ser assinado. Ambos compreendiam que o conde fizera com os selos alfandegários era crime contra o Tsar, não apenas fraude de mercado, e que permanecer em silêncio sobre isso tinha um custo que já não queriam pagar. Mackinnon saiu antes do sol nascer com um envelope lacrado destinado ao gabinete do governador-geral. Ingrid chegara antes dele. Os 2 envelopes foram abertos pelo mesmo assessor, com 1 hora de intervalo. Ele os levou ao governador-geral antes do café da manhã. O conde Einar Stjernhelm foi detido na entrada de Stenvik antes do meio-dia, por 2 oficiais imperiais que chegaram sem aviso e sem cerimônia. A ordem vinha com o selo do governador e citava os artigos do Código Imperial referentes à falsificação de documentos da coroa. Griselda Nylund desceu a escadaria de Stenvik 20 minutos depois com uma mala pequena e nenhuma explicação. O cocheiro do conde a levou à estação. Ninguém soube para onde foi. A hipótese mais provável era São Petersburgo, onde havia menos memória e mais anonimato. A petição de inaptidão mental foi anulada antes do fim do dia. Sem o conde para sustentá-la, ela não tinha base nem assinante. Matilde soube de tudo por Ingrid, que chegou na hora do almoço com o caderno de volta na mão e a expressão de alguém que acabou de terminar um trabalho que vinha carregando há tempo. Acabou? Perguntou Matilde. A parte dele, sim, disse Ingrid. O resto é seu. Matilde ficou sentada à mesa por um tempo depois que Ingrid saiu. A casa estava quieta, de uma forma que ela não se lembrava de ter escutado antes. Não o silêncio contido de quem aguarda o próximo problema. Silêncio de espaço vazio. Era estranho. Não era desagradável, mas era estranho. O processo de separação imperial levou algumas semanas. Mackinnon conduziu tudo com a eficiência de alguém que preparara o terreno com antecedência. A documentação era sólida, os depoimentos dos criados, os registros dos crimes do conde, a ordem de custódia que ele próprio emitira como prova de coerção. O decreto saiu antes do que qualquer pessoa esperava. Matilde assinou os últimos documentos numa tarde fria, numa saleta do tribunal, com Mackinnon ao lado e nenhum outro familiar presente. Seu pai estava em Tampere. Ela mandara bilhete avisando. Ele respondera com 2 linhas educadas. Era suficiente. Do lado de fora do tribunal, o frio de Helsingfors era o mesmo de sempre. O porto ao fundo, o céu branco, o cheiro de mar gelado que ela aprendera a associar com a ideia de respirar fundo. Gustav estava esperando do lado de fora. Ele não dissera que estaria lá. Simplesmente estava, encostado no pilar de pedra ao lado da entrada, com o sobretudo escuro e as mãos nos bolsos, olhando para a rua até que a porta se abriu. Matilde parou quando o viu. Mackinnon me avisou o horário, disse Gustav. Ele não devia. Eu pedi.
Ela desceu os degraus. Ficaram lado a lado na calçada por um momento, sem nenhuma pressa, com a cidade seguindo em volta deles como se não houvesse nada de diferente naquele dia. "Tenho algo para te mostrar", disse ele. "Se você quiser ver." Ela quis. Tamerforce House ficava numa das ruas largas perto do Parque Central. Uma mansão de pedra clara, com janelas altas e um jardim na parte de trás, que no verão devia ser considerável, mas que no inverno estava coberto de neve. Gustav a levou pelo corredor principal até uma sala fechada nos fundos que ela não conhecia. A sala tinha uma lareira acesa e uma mesa comprida. Sobre a mesa, uma caixa de madeira lacada, com o selo de uma manufatura de Estocolmo, amarrado com fita de linho. Gustav ficou parado perto da porta. "Abra!" Matilde se aproximou da mesa. Desfez o nó da fita com cuidado. Levantou a tampa. Dentro, embaladas em linho branco, havia peças de porcelana fina, pratos fundos, pratos rasos, xícaras, pires, travessas. Cada peça era branca com bordas douradas, e no centro de cada uma havia 2 brasões pintados a ouro, lado a lado, unidos por uma ornamentação discreta. Ela pegou um prato. O brasão da esquerda era dos Kronstedt. Ela o conhecia desde criança. As 3 estrelas sobre o campo azul, o mesmo que estava gravado no anel do pai e bordado nas fronhas antigas da casa de família. O brasão da direita era dos Alander. Matilde virou o prato. No verso, impresso com a marca discreta de um mestre artesão independente, havia uma data. Era o sistema que as antigas oficinas de Estocolmo usavam para rastrear pedidos firmados sob estrito contrato de sigilo. Mês, ano, número do pedido. A data tinha 5 anos. Ela ficou olhando para aquela data por um tempo que não soube medir. Depois olhou para Gustav. Ele continuava perto da porta, com as mãos ao lado do corpo, sem pressa e sem disfarce. Era a mesma expressão que ele tivera no cocheiro da carruagem quando ela dissera que não estava bem. A de alguém que decidira parar de esconder o que sentia, porque o custo de continuar escondendo era maior do que o de mostrar. "Encomendei antes de nos falarmos pela primeira vez", disse ele. A voz estava quieta. Não era uma confissão que buscava a absolvição. Era apenas um fato sendo dito em voz alta. "Não sabia se algum dia teria a oportunidade de abrir essa caixa com você, mas acreditava que sim." Matilde pousou o prato de volta na caixa com cuidado. "5 anos", disse ela. "Sim." Ela ficou olhando para os 2 brasões unidos na porcelana branca. Alguém os unira naquelas peças 5 anos antes de ela ter qualquer razão para acreditar que havia saída de Stenvik. 5 anos antes do primeiro beijo, da carruagem, da antessala no palácio. Antes de qualquer coisa. Havia algo naquilo que era diferente de tudo que alguém fizera por ela até então. Não era proteção, não era gesto dramático, era fé. A fé quieta e obstinada de alguém que decidiu acreditar numa coisa sem nenhuma garantia de que ela aconteceria. Gustav atravessou a sala. Parou à sua frente. "Fico", disse ela, antes que ele falasse. Ele piscou. "Eu ainda não perguntei." "Eu sei." Matilde o olhou. "Fico assim mesmo." Gustav ficou quieto por um segundo. Depois, pela segunda vez desde que ela o conhecera, ele riu. Era o mesmo som de antes, baixo, genuíno, ligeiramente surpreso consigo mesmo. O som de alguém que não estava acostumado a ser apanhado de surpresa por uma alegria pequena. Ela decidira, na carruagem, que passaria o resto da vida provocando esse som. Manteve a decisão. Ele tomou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que não tinha urgência. E a beijou da forma que se beija algo que se esperou com cuidado, devagar, completamente, sem lugar nenhum mais importante para estar. Casaram-se 2 meses depois, numa cerimônia pequena na residência de Tamerforce,
com Makinen e Ingrid como testemunhas, e o serviço de porcelana posto sobre a mesa do jantar, pela primeira vez naquela mesma noite. A sociedade de Helsingfors soube, naturalmente. Ela sempre sabia. A procissão de inverno do governador-geral chegou como chega sempre, com o frio, com as velas, com a ordem de precedência que a nobreza de Helsingfors levava a sério como poucos levam qualquer coisa. Matilde desceu a escadaria de Tammerfors House com um vestido de veludo cor-de-rosa queimado e os cabelos soltos, pela primeira vez em muito tempo, caindo sobre os ombros, sem o arranjo austero que passara 5 anos usando. Não havia pressa naquele gesto. Apenas a escolha deliberada de ocupar o espaço que lhe pertencia. Gustav estava esperando no hall. Ele a viu descer e ficou parado, sem dizer nada, com a expressão de alguém que já tinha a palavra certa na ponta da língua e decidiu que não era necessária. Ela chegou até ele. Ele lhe estendeu o braço. No palácio do governador-geral, o salão de mármore branco estava cheio da mesma sociedade de sempre. Os mesmos rostos, as mesmas hierarquias, os mesmos murmúrios que se deslocavam pelo salão antes das pessoas. Quando Gustav Falander, duque de Tammerfors, entrou com a duquesa ao lado, o murmúrio parou por um segundo antes de retomar, mais baixo, mais cauteloso. Eram os mesmos que haviam assistido à procissão do ano anterior. Os mesmos que viram o conde relegar Matilde entre as damas sem escolta. Os mesmos que cochicharam, se entreolharam, calcularam e não disseram nada. Matilde não olhou para nenhum deles. Olhou para Gustav, que estava olhando para ela da forma que ele olhava para ela desde o começo, como se o resto do salão fosse um detalhe sem importância. E quando a procissão começou a se mover e eles avançaram juntos pelo corredor de velas, Matilde sentiu uma coisa que levou um momento para nomear. Não era triunfo, não era alívio, era simplesmente o peso certo. O de estar no lugar onde se pertence, ao lado de quem se escolheu, sem precisar fingir que aquilo é menos do que é. A mulher que a Finlândia esquecera entrava naquele salão pela primeira vez como alguém que a sociedade não sabia como colocar em nenhuma fila que não fosse a primeira. E desta vez, o silêncio que ela deixava no seu rastro não era o silêncio da invisibilidade. Era o de quem finalmente não pode mais ser ignorada. O amor que dura não anuncia. Ele trabalha em silêncio, toma decisões que ninguém vê, espera sem perder a forma, e quando finalmente se mostra, não precisa de muito barulho porque já está inteiro. Se a história de Matilde e Gustav tocou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho para não perder a próxima carta confidencial. A alta sociedade europeia tem muito mais segredos para contar.